Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, diretamente aqui dos estúdios da TV Cairóis 7.1. Não mude de programação. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, pastor Epaminondas Fonseca, a quem nós podemos dizer que temos grande admiração e amizade, profundo carinho. É o nosso vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá. Além de tudo, o nosso diretor jurídico da Assembleia de Deus. Agradecemos muito a sua presença e gostaríamos que o senhor conversasse com o nosso público a priori, dando as boas-vindas. Paz do Senhor a todos, é uma alegria indizível poder estar aqui novamente nessa tão abençoada bancada, ao lado do meu amigo evangelista Wallach, a quem eu tenho a honra de mais uma vez estar aqui com ele para juntos podermos falar a santa palavra de Deus. É um amigo que o Senhor tem nos dado e temos visto o seu crescimento espiritual e para nós é uma alegria muito grande mais uma vez estar junto a ele aqui e a todos que agora estão nos acompanhando para o ensino da santa palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, a nossa lição de hoje ela está na lição número 3 da nossa revista. O título dela é Acabe e o profeta Elias. O nosso texto áureo diz assim: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, verso 9. A verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Reis, a partir do capítulo 16, verso 29 e 30, a partir do capítulo 17, do verso 1 ao 7, e a partir do capítulo 18, verso 17 ao 21. Acompanhe a leitura conosco. 1 Reis 16, verso 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 17. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18, a partir do verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel?
Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Ok, até aí temos lido a palavra de Deus. Alguns dos objetivos da nossa lição de hoje, dos objetivos específicos, o primeiro nós temos que é apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Muito bem. Essa lição de hoje, ela tem uma magnitude, né? Nós podemos até ser redundantes de dizer uma grande magnitude, mas ela tem uma relevância, um potencial histórico muito grande, que conta a história do povo de Israel, a história do povo de Deus. E, pastor Epaminondas, nas últimas lições, nós fizemos uma verdadeira viagem histórica. Nós percebemos aí o reino de Israel sendo dividido entre norte e sul. Nós percebemos que aquela monarquia unida, que ela advém desde Saul, Davi, perpassa por Salomão, ela se divide por conta de vários fatores históricos, de administração, inclusive, de um reinado, de uma monarquia. E hoje nós trataremos especificamente de um dos grandes temas da Bíblia, de um dos grandes assuntos que nos chamam a atenção, de grande curiosidade, que é a verdadeira, podemos dizer assim, uma verdadeira batalha entre Acabe e Elias, né? Entre a luz e as trevas, entre Deus e o pecado. Então, hoje, estando aqui com o Senhor, que nós sabemos que o Senhor é um grande mestre da área, conhecedor dos Escritos Sagrados, nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para conversarmos dessa lição e levarmos aos nossos alunos o que há de melhor. Mas a introdução da nossa lição, ela reclama que nós tratemos já especificamente do tema, né? E o nosso comentarista, ele começa dizendo assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. O senhor concorda com esse tema? O senhor concorda com essa frase, que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel? Concordo plenamente, até porque depois de Acabe inaugura-se um período na história dos reis de Israel que os identifica, os reis subsequentes, as suas ações são identificadas com as ações de Acabe. Por essa razão, estou de pleno acordo com essa afirmação. O rei Acabe foi certamente o pior rei de Israel. Se bem que em Israel não houve, no Reino do Norte, né, não houve sequer um rei piedoso, temente a Deus, dentre os 19 reis de Israel que houveram. E esta lição, ela é interessante para que nós possamos observar alguns aspectos que são elencados na lição e outros que nós traremos aqui. E um dos pontos mais interessantes e importantes que nós devemos observar nesse contexto histórico aqui é exatamente as consequências do pecado de um líder, de um monarca, daquele que é colocado por Deus para gerir uma nação, para cuidar do seu povo. E vejam que as consequências são terríveis, assoladoras. E essas consequências, elas são postas aqui na nossa lição, pelo comentarista, e nós queremos fazer essas considerações. E, antes de tudo, antes que passe desapercebido,
O assunto da lição trata de Acabe e o profeta Elias, mas existem dois personagens, né, ou duas personagens aqui nesta lição, no contexto bíblico, que nós iremos também enfatizar: a Jezabel, a esposa de Acabe, e a viúva, que no momento oportuno nós iremos fazer aqui um contraste. Nós estávamos falando antes de entrar no ar sobre o contraste que há entre a Jezabel e aquela viúva, ambas da mesma localidade. Muito bem. Como o pastor Epaminondas já fez uma breve introdução do que nós trataremos na nossa lição, nós, sem perda de tempo, a gente vai logo começar a tratar desse tema maravilhoso, que chama a atenção. O tópico 1 da nossa lição diz que fala sobre o casamento de Acabe com Jezabel. E o subtópico diz que as consequências de escolhas erradas. Pastor Epaminondas, quando eu fazia a leitura desse texto sagrado em casa, é impossível você não perceber, a fazer a análise de Israel no tempo e no espaço. E nós percebemos aqui que textos como em Deuteronômio, Levítico, tudo, nós tratamos sobre uma questão muito peculiar do povo de Deus. E é o que Deus não queria, que seu povo se misturasse com populações pagãs. E nós temos aqui um texto em Deuteronômio 7, verso 2 e verso 3, vou ler só o final, que diz assim: não se casem com pessoas de lá, não deem as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Independente do contexto que nós estejamos analisando aqui no momento, mas claro, nós estamos tratando do povo de Israel, nós percebemos aqui que das determinações mosaicas, das determinações de Deus, era para que o povo de Deus não se misturasse com outras populações. Mas aqui no tema da nossa lição nós percebemos o casamento de Acabe com Jezabel. Até que ponto isso vai influenciar nos destinos do povo de Deus e até que ponto isso vai trazer o juízo, né, de Deus sobre o seu povo, sobre a sua população, buscando certamente um conserto. As consequências são as piores possíveis. Nas lições anteriores, especificamente na passada, podemos ver que a introdução da idolatria no reino de Israel, ainda o Reino Unido, se deu exatamente porque Salomão contraiu matrimônio com mulheres de outras nações. Esse casamento misto, que Deus proibiu aí em Deuteronômio, e Deus, de forma proativa, estava proibindo este casamento, e já Deus impedindo ou tentando impedir que os ídolos fossem introduzidos no culto ali em Israel. E Deus, com essa proibição, ele está dessa forma criando um bloqueio, uma barreira para que a cultura gentílica, pagã, a cultura, sobretudo dos cananeus, que era terrível, a cultura em todos os aspectos, né, religiosa, enfim, principalmente esta, né? Deus estava com isso, evitando que o seu povo, que havia recém saído do Egito, aí no caso de Deuteronômio, né, Deus estava impedindo que eles tivessem contato com esse culto pagão, com esse culto místico, com toda essa cultura cananeia. E por essa razão vem a proibição. Mas vejam que Salomão, ao contrair esses matrimônios, ele traz para Israel os deuses das suas esposas. E o que aconteceu com Acabe? Acabe, ele, seguindo o exemplo nefasto de Salomão, ele incorre neste erro terrível, que foi exatamente contrair casamento com uma mulher ciro-fenícia. O texto diz que ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, portanto, uma região cananeia,
e que ali havia uma intensa adoração a Baal e a Zera. E vamos ver que essa mulher, ela era tão devota, ela era tão adoradora desses deuses, que ela importou profetas, ela importou sacerdotes da região dos cananeus para Israel. E nessa importação de sacerdotes e de profetas, veio nessa bagagem, nesse bojo, tudo aquilo que desagrada a Deus, corrompendo assim o verdadeiro culto a Javé. Vejam que esse casamento com aquela mulher cirofenícia, a Jezabel, trouxe, por conseguinte, sérios problemas para o culto verdadeiro a Jeová. Muito bem. Nós, pastor Epaminondas, o senhor falou uma coisa bastante interessante, que é uma inauguração de uma nova realidade, de uma nova religiosidade, né? Partindo da premissa de que esses fatos, eles não se iniciam aqui. Essa idolatria, ela não se inicia aqui. A partir do momento que o reino se divide, como nós vimos na lição passada, através de Jeroboão, ele importa essa tradição egípcia, né, de vários deuses, uma tradição idólatra, e implanta um novo tipo de sacerdote, um novo tipo de religião, para que não perdesse o povo, né, do norte para o sul. Mas bem, interessante que nós percebemos aqui que, apesar de nós termos visto que Jezabel ela fazia parte de uma família real fenícia, mas ela é educada numa cultura totalmente diferente. Nós estamos tratando de uma realeza, né, de uma monarca, praticamente, mas nós percebemos que ela trazia consigo uma cultura perversa. E é o que o tema o subtópico da nossa lição traz. E o tema da lição, o título da lição, esse subtítulo, ele o define como a rainha perversa. A rainha que destruiu os profetas, ou tentou destruir os profetas do Senhor. Através da sua mão, nós tivemos sangue, como é no caso da morte de Nabote, mas, enfim, tudo isso para que fosse caracterizado, para que nós podemos caracterizar aqui, essa pessoa que tanto mal fez ao povo de Deus. Mas, voltando ao assunto, em se tratando de rainha perversa, pastor Epaminondas, gostaria que o senhor explicasse para nós e para os alunos, nossos telespectadores, sobre o nível de perversidade trazida culturalmente, aliada ao fato dessa idolatria, né, exacerbada, uma idolatria sem precedentes, que o senhor já começou a introduzir, mas que nós gostaríamos que o senhor comentasse um pouco sobre. Vejo que o culto a Jeová, até então, mostrava-se, quando eu falo até então, né, até a divisão do reino. Até o desvio moral de Salomão, o culto a Yahvé mostrava-se um culto ainda puro. Mas com a introdução da idolatria em Israel, e agora isso sendo intensificado por Jezabel, percebe-se que aquela mulher, ela trouxe para Israel, para o culto a Jeová, a substituição ao verdadeiro culto, né? Ela tira Deus do altar de Israel e ela traz para o culto ali dos israelenses, né? Ela traz um altar a esses deuses, a Baal e a Azera. E, além de tudo isso, que já foi citado aqui, da perversidade dela ter sangue nas mãos, né? O sangue de Nabote, o sangue dos profetas, além de toda essa perversidade, ela introduziu a prática de prostituição e de feitiçaria no culto, que era algo comum no culto a Baal, né? Vejam que Baal, ele é uma divindade que é filho, na mitologia ali fenícia, né? Baal, ele é filho de Azera. Azera tem 70 filhos deuses, entre os quais Baal é um dos filhos. E Baal, evangelista Wally, que ele é tido
na história como o Deus da fertilidade, o Deus que promove a vida, o Deus que inclusive promove a chuva. E o culto a Baal, ele era regado à prostituição. O culto a Baal, ele era feito, praticado a partir de toda sorte de orgias que você possa imaginar. Assim era o culto a Baal. Existia, inclusive, as prostitutas cultuais. Estas mulheres, aquelas mesmas que eram utilizadas na cultura greco-romana, também havia no culto a Baal. Veja o nível de perversidade desta mulher. E tudo debaixo dos olhos, acontecendo debaixo dos olhos do rei. O que nos parece é que o rei Acabe, ele foi de tal forma influenciado, né, conduzido pelos atos daquela mulher, que ele não tinha gerência, ele não tinha forças, ele não tinha atitude, ele não tinha mais como tomar as rédeas da nação. Apesar de termos um rei, mas o que nos parece é que a rainha é quem fazia tudo, e todas as coisas elas aconteciam sob a gerência de Jezabel. Esta mulher, de forma assim terrível, promove todos esses males, substituindo o verdadeiro culto a Jeová, a Deus, pelo culto a Baal, pelo culto a Azera e outras divindades mais. E é nesse contexto de apostasia moral, de apostasia sobretudo espiritual, que Deus faz aparecer, traz, né, ao contexto de apostasia o homem de Deus, o profeta Elias. Elias, em hebraico, Eliahu, Deus, Jeová é meu Deus. Vejam que o nome de Elias é até significativo para o momento histórico. O nome Elias significa Jeová é meu Deus. É exatamente em contraste, em oposição ao Deus que estava reinando em Israel, que era Baal. Enquanto Baal era o Deus de Acabe, era o Deus de Azera e de muitos, Elias estava dizendo, não, Jeová é o meu Deus. E esse segundo tópico revela né, as características desta mulher, revela quem era Jezabel, e o profeta Elias, ele vai então profetizar, inclusive, o fim de Jezabel, que foi terrível. Há no Novo Testamento, só para contextualizar aqui, na carta a Tiatira, lá no livro do Apocalipse, há uma profetisa, ela se diz profetisa, né? Lá no capítulo de número 2 do livro do Apocalipse. Essa mulher, ela estava profetizando e induzindo a igreja de Tiatira também às práticas da idolatria e da prostituição. Tudo isso influenciado por esta mulher, que nos parece tinha o domínio, a gerência ali daquela igreja, apesar de ter um pastor lá naquela congregação, lá naquela localidade. Mas observe que o nome dela lá é Jezabel. Não se sabe exatamente se lá no livro do Apocalipse o nome daquela mulher era Jezabel, mas as atitudes, as ações, a conduta daquela profetisa eram as mesmas condutas de Jezabel. Jezabel introduziu em Israel, né, substituiu o verdadeiro culto a Jeová por esse culto regado à prostituição, à idolatria, à feitiçaria, ao misticismo religioso, ao ocultismo. O ocultismo estava imperando ali nos dias de Acabe, e é algo terrível, de modo que Deus, nesse contexto, levanta o profeta Elias para, então, combater esta apostasia, para trazer novamente de volta o verdadeiro culto, a verdadeira fé, a verdadeira prática religiosa ao povo de Deus. Só para concluir a informação desse bloco, como o pastor Epaminondas já deu a deixa para a gente aqui, a profecia foi a seguinte para Jezabel. 1 Reis
capítulo 21, verso 23. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Amém? Nós estamos encerrando o nosso bloco, não mude de canal. Nós estaremos de volta com o segundo bloco da Escola Bíblica.